Você sabe quando alguém posta um vídeo e a primeira coisa que a internet pergunta não é o que está acontecendo, mas sim quem é essa pessoa? Porque o vídeo em si já entrega o suficiente para acender o fogo, mas o rosto que aparece borrado, intencionalmente borrado, esse rosto é o mistério que ninguém vai conseguir ignorar. Foi exatamente isso que aconteceu na noite de 2 de abril de 2026, quando Zé Felipe abriu os stories, ligou a câmera e postou um vídeo dançando. Um vídeo simples, de show, de festa, de alguém curtindo a vida, exceto que ao lado dele havia uma mulher, morena, cabelos compridos, dançando colada nele, e o rosto dela estava borrado. Propositalmente, como se alguém tivesse editado aquele vídeo com cuidado, apagando a identidade dela antes de postar. Só que a internet de 2026 não perdoa vídeo borrado. Em menos de 2 horas, o Brasil inteiro tinha descoberto quem era a morena misteriosa. E quando os portais começaram a publicar o perfil completo dela, ficou claro por que o rosto tinha sido apagado. Porque essa mulher tem uma história que é, no mínimo, explosiva, surfista profissional, criadora de conteúdo adulto, mais de 570 mil seguidores no Instagram, ex-participante de reality. E detalhe que fez a internet parar por alguns segundos fã declarada e assumida de Virgínia Fonseca. Fica comigo até o final, porque essa história tem camadas que a maioria dos portais não chegou a cobrir. Eu vou te contar quem é Luísa Marqueza de verdade, o que aconteceu nos bastidores daquele vídeo, por que o ex dela entrou em colapso ao vivo numa live e qual é o detalhe específico nessa linha do tempo que muda completamente a leitura de tudo. E se você ainda não está inscrita aqui no canal, já clica no botão porque toda semana tem conteúdo quentinho assim do universo sertanejo brasileiro e você vai querer estar por dentro quando os próximos capítulos dessa história rolarem. Vamos começar do começo. Porque antes de chegar no vídeo borrado, a gente precisa entender quem é Zé Felipe nesse momento da vida dele e por que esse vídeo específico foi postado naquele momento específico. Zé Felipe tem 27 anos. É filho de Leonardo, um dos maiores ícones da música sertaneja brasileira. Separou-se de Virgínia Fonseca em meados de 2025, depois de um casamento que durou pouco mais de 3 anos e gerou 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Foi namorar Ana Castela, relacionamento que durou alguns meses e terminou em dezembro de 2025. E desde o início de 2026 está oficialmente solteiro. Solteiro, 27 anos, filho do Leonardo, cantor em ascensão e com uma agenda cheia de shows. Esse é o contexto. E é dentro desse contexto que a noite de 2 de abril acontece. Zé Felipe estava em Florianópolis para um show. Florianópolis é uma das cidades preferidas do circuito sertanejo brasileiro, especialmente para festas privadas e eventos de influenciadores. Tem baladas boas, tem praia, tem um público que mistura o mundo do sertanejo com o mundo do surf e do litoral catarinense. E foi lá, nessa noite, que Zé Felipe dançou com Luísa Marqueza. O vídeo tem poucos segundos. Os dois estão próximos, dançando uma música que não dá para identificar claramente no fundo. O rosto dela está borrado, o dele não. E quem postou foi ele mesmo, nos próprios stories. O que significa que ele escolheu postar. Escolheu mostrar que não estava sozinho naquela noite. E escolheu borrar o rosto dela, seja por respeito à privacidade dela, seja por saber que o vídeo ia gerar especulação de qualquer jeito. Daqui a pouco, eu te conto por que esse detalhe do rosto borrado diz muito mais sobre o estado emocional de Zé Felipe nessa fase do que qualquer entrevista que ele poderia dar. Mas antes, deixa eu te apresentar Luísa Marqueza do jeito que ela merece ser apresentada, porque ela é muito mais do que a morena do vídeo. Ela tem uma história própria, um perfil próprio e uma série de coincidências na sua trajetória que, quando você coloca tudo junto, explica por que o Brasil parou quando o nome dela vazou. Luísa Marqueza tem 24 anos, é natural do Rio de Janeiro, mas vive entre o Rio e Santa Catarina, por conta da carreira no surf. Ela é surfista profissional e pratica a modalidade desde criança. Tem um corpo atlético, cabelos castanhos compridos e uma presença nas redes sociais que cresceu muito nos últimos 2 anos, especialmente depois que ela começou a explorar o conteúdo adulto numa plataforma de assinaturas. Esse aspecto da carreira dela, o conteúdo adulto, foi o primeiro ponto que a imprensa destacou quando o nome dela começou a circular.
E é um detalhe que importa para a narrativa porque gerou reação imediata de dois lados. De um lado, parte do público de Zé Felipe que questiona as escolhas dele. Do outro, um grupo considerável que defende que a profissão de Luísa não tem nada a ver com a qualidade dela como pessoa, mas tem um terceiro dado que superou os dois anteriores em termos de impacto emocional nas redes. Luísa Marqueza seguia Virgínia Fonseca, era fã assumida. Aparecia em registros de eventos onde Virgínia tinha estado, demonstrava admiração aberta pela influenciadora e seu perfil tinha a marca estética de alguém que acompanhava de perto o estilo de vida que Virgínia representa. Quando isso veio à tona, a reação da internet foi imediata e visceral. Comentários do tipo, até a fã da Virgínia foi parar nos braços do Zé Felipe e o universo é irônico demais, dominaram as respostas. E eu preciso dizer, tratamos essa informação como fato verificado por múltiplas fontes, incluindo o Correio 24 Horas e Estado de Minas, que levantaram o perfil completo dela nos dias 3 e 4 de abril. Mas tem mais, e é aqui que a linha do tempo começa a ficar realmente interessante. Luísa Marqueza tinha um namorado, Lucas Zanolini, streamer, conhecido no universo gamer brasileiro, com uma base sólida de seguidores que acompanhavam sua vida pessoal de perto. Os dois namoravam há alguns meses e o relacionamento era público, documentado com fotos e stories conjuntos. E aí vem o detalhe que fez a internet entrar em colapso. Lucas Zanolini e Luísa Marqueza terminaram o namoro exatamente 3 dias antes do vídeo borrado aparecer nos stories de Zé Felipe. 3 dias. Não foi semana passada, não foi mês passado, foi 3 dias antes. Isso significa que quando Luísa estava dançando com Zé Felipe em Florianópolis, ela estava no 3º dia de solteira. E quando o vídeo vazou e a internet identificou ela, o Lucas ainda estava processando o término do relacionamento. Mas antes de eu te apresentar Luísa mais profundamente, eu quero parar aqui por um segundo e falar sobre um fenômeno que essa semana inteira ilustrou muito bem. Porque o vídeo borrado de Zé Felipe não foi a primeira vez que alguém usou esse recurso nas redes sociais brasileiras para gerar especulação controlada. E entender isso ajuda a entender por que a cobertura explodiu da forma que explodiu. No Brasil de 2026, existe uma mecânica muito específica de como famosos gerenciam a revelação de novos relacionamentos. E essa mecânica tem um nome informal que circula entre jornalistas de entretenimento, a exposição gradual. Funciona assim. Primeiro vem um detalhe ambíguo. Pode ser um rosto borrado, pode ser uma mão que aparece no canto de um stories, pode ser uma tag que some depois de alguns minutos. Esse primeiro passo gera especulação sem confirmação. A imprensa cobre a especulação. O público engaja porque quer saber. E então, num segundo momento, vem a confirmação ou não vem. E o assunto fica suspenso naquele limbo lucrativo de será que é ou não é. Zé Felipe fez isso antes. Quando começou a se aproximar de Ana Castela, houve um período de semanas em que os dois apareciam nas mesmas fotos, nos mesmos eventos, de forma que podia ser lida como profissional ou como pessoal. A imprensa cobriu. O público ficou querendo saber. E quando o namoro foi confirmado, o interesse já estava aquecido. Com Luísa Marqueza, o mecanismo é o mesmo, mas com uma variação. O rosto borrado é mais dramático que a mão no canto da foto. É uma escolha estética mais óbvia, mais direta, como se Zé Felipe tivesse aprendido que a especulação serve aos seus interesses e estivesse refinando a técnica, ou, e essa também é uma possibilidade legítima, ele realmente estava tentando proteger a privacidade dela numa situação delicada em que ela acabou de terminar um namoro e não queria aparecer identificada publicamente logo de cara. Essa leitura também é razoável. E sem uma declaração direta dele sobre a intenção, as duas interpretações ficam em aberto. O que não fica em aberto é o efeito. O efeito foi imenso. E agora eu quero te dar os números para você ter dimensão do que essa semana significou em termos de alcance. O nome de Luísa Marqueza entrou nos assuntos mais comentados do Brasil nas 24 horas seguintes ao vídeo. O perfil dela no Instagram foi visitado por uma quantidade de pessoas que, segundo relatos de portais especializados em métricas de redes sociais, gerou um salto de seguidores considerável num período muito curto. A cobertura jornalística incluiu portais do tamanho de Metrópolis, Correio 24 Horas, Estado de Minas, O Hoje, TV Prime do Correio Brasiliense,
Fato Amazônico e dezenas de outros menores. Cada um trouxe um ângulo diferente, uma fonte diferente, um detalhe que o outro não tinha. E o que a maioria das coberturas tinha em comum, além do perfil básico dela, era a palavra que os próprios portais usaram: segredos. Como se houvesse algo escondido, algo que precisava ser revelado, alguma verdade oculta por trás do rosto borrado. Essa linguagem não é acidente. É a linguagem do clique, da curiosidade, do engajamento, e ela funcionou, mas eu quero ir além do clique. Eu quero te dar a história completa de quem é Luísa Marqueza antes de Florianópolis. Porque ela merece ser contada como pessoa, não só como personagem secundária numa narrativa maior. Luísa cresceu no Rio de Janeiro num ambiente que valorizava o esporte desde cedo. O surf entrou na vida dela ainda na infância, pelo contato com praias e com a cultura carioca de esportes de praia, que é muito forte no Rio. Ela começou a competir ainda jovem, participando de etapas estaduais antes de ganhar visibilidade em competições de maior alcance. O que separa uma surfista que compete de uma surfista que tem 570 mil seguidores é a presença nas redes. E Luísa entendeu isso antes de muita gente. Ela começou a documentar a vida no surf com uma qualidade estética que não é comum no nicho iluminação, edição, uma narrativa visual consistente que mistura o esporte com o lifestyle de quem vive perto do mar. Isso atraiu um público que não necessariamente assiste a campeonatos de surf, mas que gosta da vida que o surf representa. O conteúdo adulto veio depois como decisão de negócio, não como escolha pessoal de exposição. É importante fazer essa distinção. Muitos criadores de conteúdo usam plataformas de assinatura como forma de monetizar diretamente uma audiência que já existe, sem depender de marcas ou publicidade. É uma fonte de renda que oferece independência financeira. Luísa fez essa escolha e nunca se desculpou por ela. Nas poucas vezes que foi perguntada sobre o assunto antes do caos de abril, respondeu de forma direta e sem drama: é trabalho, ponto. E o reality que ela participou, que misturava competição esportiva com entretenimento, foi o vetor que expandiu a audiência dela para além do nicho do surf. Quando você aparece num formato que atinge um público amplo e diverso, você leva junto todos os seguidores que ganha ali para sua página principal. Luísa saiu do reality com mais seguidores e com uma identidade pública mais definida, a surfista carioca que não tem medo de ser quem é. Esse perfil atlética, independente, não pede desculpa por suas escolhas, não se explica, é completamente diferente de todas as mulheres com quem Zé Felipe se relacionou publicamente antes. Virgínia Fonseca tem 54 milhões de seguidores e um império de negócios, mas é do mundo do entretenimento e das redes sociais. Ana Castela é uma das maiores artistas da música brasileira. As duas vivem em mundos que Zé Felipe conhece bem. Luísa é de um mundo diferente. E talvez seja exatamente esse o ponto. Quando a gente está saindo de um período de relacionamentos que não deram certo, às vezes o que queremos é justamente o oposto do que conhecemos. Não necessariamente melhor ou pior, diferente, mais leve, menos carregado de história e de expectativa pública. Luísa Marqueza, até aquela semana de abril, era alguém de fora do universo que perseguia Zé Felipe desde que ele nasceu, fora da família sertaneja, fora do mundo dos influenciadores que se conhecem todos, fora da bolha que as celebridades criam ao redor de si mesmas. Talvez tenha sido exatamente isso que atraiu, e aí aconteceu uma coisa que nenhum roteirista de novela teria coragem de escrever. Lucas Zanolini estava no ar, ao vivo, numa live para os seguidores dele, quando alguém no chat mostrou o vídeo de Zé Felipe, com Luísa, dançando, agarradinha. A reação dele foi filmada, compartilhada, recortada e distribuída por toda a internet brasileira em questão de horas. Ele não gritou, não xingou, não fez escândalo. Fez algo muito mais impactante. Ficou em silêncio por alguns segundos, claramente abalado, e depois disse, com a voz de quem está tentando ser adulto numa situação em que dói muito ser adulto, que o coração dele estava triste, que a gente projeta uma vida com a pessoa, que não é culpa de ninguém, que as coisas simplesmente não deram certo. É a frase mais clássica de quem acabou de levar um choque que não esperava. Amigos do Lucas não foram tão contidos. Nos stories deles, começaram a questionar abertamente a Luísa por estar na casa de Zé Felipe 3 dias depois do término. Usaram palavras mais duras.
sem citar nomes diretamente, mas com contexto suficiente para todo mundo entender exatamente sobre o que estavam falando. E aí o portal TV Prime, do Correio Brasiliense, publicou um dado adicional que jogou mais gasolina no fogo. Luísa Marqueza tinha terminado o relacionamento com Lucas Zanolini tão recentemente que o ex ainda não tinha anunciado o término publicamente. Ou seja, ela estava se movendo antes de qualquer comunicado formal, antes de qualquer definição pública. 3 dias depois, estava em Florianópolis com um dos solteiros mais falados do Brasil. Daqui a pouco eu te conto como Luísa reagiu a tudo isso, porque a resposta dela é um estudo de personagem por si só. Mas antes, deixa eu te dar um contexto que é importante para entender por que esse affair específico, entre todas as aproximações que Zé Felipe teve desde a separação de Virgínia, gerou tanto mais barulho do que as anteriores. Desde que se separou de Virgínia em 2025, Zé Felipe foi associado a pelo menos 2 outras mulheres antes de Luísa Marqueza, Jéssica Muniz e Victória Miranda. Nos 2 casos anteriores, a repercussão foi grande, mas controlada. Não teve o mesmo nível de cobertura, não gerou o mesmo volume de comentários, não entrou nas manchetes dos portais grandes com a mesma força. Com Luísa Marqueza, foi diferente. E eu quero analisar por quê. Porque isso ajuda a entender como funciona a mecânica da fofoca no Brasil de 2026. O primeiro motivo é o timing. O vídeo apareceu 2 dias depois da explosão da polêmica da escola. O Brasil estava com os olhos colados na família de Zé Felipe por causa dos 13 dias letivos, da briga sobre a Copa do Mundo, da homenagem que ele fez para Virgínia. E de repente, nesse mesmo contexto, aparece um vídeo dele dançando com outra. A coincidência de timing criou um efeito narrativo poderoso. A internet leu os 2 eventos juntos e construiu uma história. Ele está exigindo rotina para os filhos, enquanto dança com influenciadora de conteúdo adulto em Florianópolis. Seja essa leitura justa ou não, é a leitura que se impôs. O segundo motivo é o perfil de Luísa. Uma surfista carioca com conteúdo adulto que era fã de Virgínia é um cocktail de elementos narrativos que a internet simplesmente não consegue ignorar. Cada detalhe individual seria suficiente para gerar um post. Juntos geraram 1 semana de cobertura. O terceiro motivo é o rosto borrado. Porque quando você tapa o rosto de alguém num vídeo que você mesmo posta, você está essencialmente dizendo: tem algo aqui que eu não quero revelar completamente, mas que eu também não quero esconder completamente. É uma provocação calculada ou inconsciente, mas é uma provocação, e a internet responde a provocações. Agora vamos à reação de Luísa Marqueza, porque a moça não ficou em silêncio, e a forma como ela respondeu diz muita coisa sobre quem ela é. No dia 4 de abril, um dia depois do caos ter tomado conta das redes, Luísa postou uma sequência de stories. Não se explicou, não pediu desculpa, não negou nada. Ela escolheu o caminho da indireta e escolheu com estilo. Ela usou uma frase que circula como texto viral no TikTok, que diz algo como "calada para vencer", curta e certeira. A mensagem era clara: eu sei o que aconteceu, vocês sabem o que aconteceu, eu não preciso confirmar nem negar nada, e a melhor resposta é não dar resposta. E depois veio uma segunda indireta, essa num nível diferente, que o portal 93 Notícias rastreou e publicou. Ela usou um trecho de uma música de Ariana Grande, uma daquelas músicas sobre ex-namorados e superação pessoal, com um story que dizia que ela ia com calma, que não era 1º de abril, que quem beija na boca e diz que ficou apaixonado não vale nada. Esse texto específico foi amplamente interpretado como indireta para Lucas Zanolini, o ex-namorado, como se ela estivesse dizendo: o término foi mais complicado do que pareceu por fora. Eu estava presa numa situação difícil, e eu me liberei. Seja essa interpretação correta ou não, é a interpretação que a internet abraçou, e ao abraçá-la, a internet transformou Luísa de a morena do vídeo em protagonista da sua própria história. Ela deixou de ser personagem secundária na narrativa de Zé Felipe e se tornou personagem principal na sua própria. E aqui entra o dado que o Estado de Minas trouxe com mais profundidade do que qualquer outro portal: a trajetória de Luísa Marqueza antes do vídeo borrado. Porque ela não surgiu do nada nessa semana. Ela já tinha uma presença significativa nas redes, uma carreira no surf que começou antes das redes sociais
e uma audiência que cresceu de forma consistente nos últimos 2 anos. Ela participou de um reality que misturava esportes aquáticos com entretenimento, o que trouxe exposição nacional para além do nicho do surf. Depois disso, desenvolveu o conteúdo adulto como fonte de renda complementar, prática que é cada vez mais comum entre influenciadores que querem monetizar a audiência de forma direta. E ao longo disso tudo, manteve o surf como identidade central. O perfil dela no Instagram, depois que o nome dela vazou, foi visitado por uma quantidade de pessoas que elevou sua contagem de seguidores de forma significativa nas 24 horas seguintes ao vídeo. É o efeito paparazzi digital. Quando a internet descobre alguém, vai lá olhar, e ao olhar, segue. E ao seguir, a pessoa ganha relevância que não tinha antes. Luísa Marqueza saiu da semana com muito mais visibilidade do que entrou. Isso também é informação. Agora eu preciso falar sobre o que ninguém confirmou, mas todo mundo está dizendo, porque o Brasil inteiro quer saber: houve ou não houve romance? Zé Felipe e Luísa Marqueza estão ficando? A resposta honesta é: não há confirmação pública de nenhum dos dois. Zé Felipe não comentou nada sobre o vídeo, não deu entrevista, não postou nada diretamente sobre o assunto. Luísa Marqueza também não confirmou, ficou nas indiretas, no silêncio eloquente, nas frases que dizem tudo sem dizer nada, o que circula nos bastidores, e aqui eu preciso deixar claro que é rumor, não fato, é que os dois já se conheciam de antes de Florianópolis, que não foi um encontro casual de show, que havia uma aproximação anterior. Mas isso não foi verificado por nenhuma fonte com nome. O que é verificado é o seguinte: eles estavam juntos no mesmo evento em Florianópolis. O vídeo é público e foi postado pelo próprio Zé Felipe. Luísa Marqueza estava há 3 dias do término de um relacionamento, e a reação dela nas redes não foi a de alguém que estava num lugar errado na hora errada. Foi a de alguém que está bem com o que aconteceu. Tudo indica que não foi um encontro completamente casual, mas não há prova documentada de romance. Tratamos como indício forte, não como fato confirmado. E aqui tem uma virada que eu quero trazer para você, porque ela muda a leitura da semana inteira de Zé Felipe de um jeito que a maioria dos portais não conectou. E agora que você já tem o perfil completo de Luísa Marqueza, e já entendeu o colapso de Lucas Zanolini, e já viu as indiretas, eu preciso te trazer o ângulo que a maioria dos portais deixou de lado, porque é mais complicado de contar, mas que é o mais rico de todos, que é o ângulo de como Virgínia Fonseca recebeu essa notícia. E o que a sequência de reações dela diz sobre o estado real desse pós-casamento. Virgínia estava em Madrid quando o vídeo de Zé Felipe com Luísa virou assunto nacional. Era 3 de abril. Ela estava acompanhando o calendário de jogos de Vini Júnior, que tem agenda intensa na Liga dos Campeões nessa época do ano. E de repente, os stories dela começaram a ser invadidos por DMs de fãs, enviando o vídeo, os memes, o nome de Luísa. Virgínia não se pronunciou diretamente sobre o assunto, isso é fato. Mas o que ela fez nos dias seguintes tem uma leitura que muitas pessoas não articularam ainda. No dia seguinte ao vídeo borrado, Virgínia mostrou nos stories os tênis que Vini Júnior tinha mandado para os filhos, com a legenda que todo mundo interpretou como indireta a Zé Felipe pela polêmica da escola. Mas tem uma segunda leitura que os portais menores levantaram. Ela estava mostrando que a vida dela continuava, que tinha um homem ao lado dela que mandava presentes. Que o foco dela era outro. É uma forma de dizer, sem dizer, que o ex-marido faz nas noites de Florianópolis não muda nada no eixo da vida dela. E então, no dia 5 de abril, Virgínia organizou uma festa de Páscoa luxuosa na mansão de Vini Júnior com as crianças. Caça aos ovos, decoração temática, crianças fantasiadas. Um conteúdo de Páscoa absolutamente normal para o padrão dela. Mas publicado 2 dias depois do caos do vídeo, sem mencionar o vídeo, sem reação visível sobre o vídeo. Como se o vídeo não existisse. E aqui entra um detalhe muito específico que a Contigo observou. Virgínia, nessa semana de Páscoa e de aniversário, mostrou nos stories presentes que Vini Júnior tinha mandado especificamente para as crianças. Tênis. Muitos. Com a frase que virou meme. Tênis para ir para a escola, tem demais. A mensagem era clara e dupla. Ao mesmo tempo que respondia ao Zé Felipe sobre a escola, ela estava exibindo Vini Júnior como presença ativa na vida dos filhos dela. É um posicionamento cuidadoso, e é o posicionamento de alguém que entendeu que,
Nessa tábua de xadrez específica, o melhor movimento não é reagir, é mostrar. Mostrar que a vida dela está em ordem, mostrar que as crianças estão bem, mostrar que ela tem suporte, mostrar que o próximo capítulo da vida dela é com o homem mais famoso do futebol mundial. Isso é estratégia de imagem executada com precisão. E é muito mais eficiente do que qualquer declaração direta poderia ser. Agora, se você está assistindo esse vídeo até aqui, você merece um reconhecimento porque você já tem uma compreensão da semana que vai além do que a maioria das pessoas que viram os memes e os posts virais tem. Você sabe quem é Luísa, sabe a linha do tempo, sabe o que Lucas viveu, sabe como Virgínia reagiu e sabe o que o silêncio de Ana Castela significa. Isso é análise, não só entretenimento. E se você quer continuar sendo a pessoa na roda de amigos que sabe de verdade o que está acontecendo no universo sertanejo, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar. Porque é assim que o canal cresce e pode continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora eu quero fazer uma comparação que acho que vai te surpreender. Porque a gente falou muito de Luísa, de Lucas, de Virgínia. Mas eu quero colocar as 3 mulheres que fizeram parte da vida de Zé Felipe nessa semana num mesmo parágrafo e te mostrar como elas representam 3 formas completamente diferentes de lidar com a mesma situação. Virgínia Fonseca, ex-mulher, mãe dos filhos, maior influenciadora do Brasil, reagiu a semana toda com movimentos calculados, sem mencionar diretamente nem o vídeo borrado, nem a Luísa. Usou o Vini Júnior como contraponto, mostrou as crianças bem, posicionou a narrativa no eixo do futuro, não do passado. É a abordagem de quem tem muito a perder com o drama e muito a ganhar com a imagem de estabilidade. Ana Castela, ex-namorada, maior artista do sertanejo nesse momento em termos de audiência nas plataformas. Absoluto silêncio. Zero menção, zero reação. Focada em novela da Globo, em shows, em carreira. É a abordagem de quem aprendeu que entrar em narrativa alheia não traz benefício nenhum e que o melhor palco para ela é o dela. Luísa Marqueza, a nova, sem história pública com Zé Felipe antes dessa semana. Reagiu com indiretas calculadas, silêncio inteligente e uma postura de quem está bem com o que aconteceu sem precisar se explicar. É a abordagem de alguém que não tem nada a perder nessa situação e que ganhou visibilidade com o caos. 3 mulheres, 3 estratégias. Todas inteligentes à sua própria maneira. E no centro delas, um homem de 27 anos que, ao borrar um rosto num vídeo de poucos segundos, colocou todas elas no assunto do dia. Esse é o Brasil de 2026. E não tem roteirista de novela que escreva melhor do que a realidade. Agora vamos falar sobre o que aconteceu nos bastidores do mundo das celebridades nas horas seguintes ao vazamento do nome de Luísa. Porque quando uma pessoa que não é famosa de repente se torna assunto nacional, a dinâmica das redes sociais age de um jeito muito específico que é quase impossível de controlar. Primeiro vem a identificação. O username é encontrado, o perfil é visitado, as fotos são analisadas em detalhe. Começa o arqueamento. Posts antigos são desenterrados, comentários são procurados, qualquer interação com pessoas famosas é destacada. Foi nessa fase que surgiu o dado da Virgínia, fotos de eventos onde as duas poderiam ter estado, seguidas que era seguida, likes que ela tinha dado em posts da influenciadora. A internet construiu um dossiê. Depois vem a narrativa. Uma vez que os dados estão coletados, a internet começa a montar a história que faz mais sentido emocional, não necessariamente a que é mais precisa. No caso de Luísa, a narrativa que se impôs foi a do círculo completo. Ex de Virgínia vai parar nos braços de alguém que admirava Virgínia. A poesia da ironia é irresistível. E então vem a reação da pessoa em questão, que pode ir em várias direções. Pode negar, pode confirmar, pode processar, pode desaparecer. Luísa Marqueza escolheu a 4ª opção com uma variação. Desaparecer, mas lançar indiretas antes de sumir. É a versão sofisticada do silêncio. Você não diz nada diretamente, mas deixa rastros suficientes para alimentar a interpretação. O portal TV Prime, do Correio Brasiliense, fez um levantamento interessante que vale mencionar. Nos dias seguintes ao vídeo, Luísa publicou 6 stories que poderiam ser lidos como indiretas para Lucas, para a situação, para quem estava falando dela, para quem estava tentando entender o que tinha acontecido. 6, em 2 dias.
cada um cuidadosamente ambíguo, cada um gerando uma leva nova de interpretações. Isso não é o comportamento de alguém que quer que o assunto morra. Isso é o comportamento de alguém que está gerenciando a narrativa no ritmo que lhe convém. E esse ponto me leva a uma reflexão que eu acho importante fazer nesse canal de vez em quando. Porque a gente cobre essas histórias, essas pessoas, essas vidas públicas com entusiasmo genuíno, e é divertido, é fascinante, é um reflexo de como o Brasil processa entretenimento e cultura popular, mas de vez em quando é justo parar e lembrar que existe uma pessoa real em cada ponto dessa narrativa. Lucas Zanolini passou por algo difícil ao vivo. Seja qual for a complexidade do relacionamento dele com Luísa antes do término, a dor que apareceu naquela live foi real. E ela foi consumida como entretenimento por milhares de pessoas. Luísa Marqueza acordou uma manhã sendo uma surfista com 500 mil seguidores e foi dormir sendo o assunto mais comentado do Brasil, com o histórico inteiro do seu perfil arqueado e analisado por estranhos. Isso tem um impacto psicológico que a gente raramente para pensar. Zé Felipe, que não é nenhum novato em cobertura de imprensa, sabe que cada vídeo, cada stories, cada escolha de quando e o que postar tem consequências reais na vida de outras pessoas além da dele. E mesmo assim postou o vídeo borrado. O que de novo pode ser lido de formas diferentes, mas essa é a natureza da vida pública no Brasil em 2026. Ninguém entra nesse mundo sem saber que vai ser observado. E quem escolhe construir audiência nas redes, quem escolhe colocar a vida nas telas, está aceitando implicitamente que a audiência vai olhar de volta com uma intensidade que às vezes vai além do confortável. Luísa sabia disso antes de Florianópolis. Ela tem 570 mil seguidores. Ela faz conteúdo adulto, ela participou de reality, ela escolheu a vida pública. A intensidade desta semana foi maior do que ela provavelmente esperava, mas o território não era desconhecido. E agora, a camada final dessa história, que eu quero deixar com você antes do fechamento. Há um padrão que eu venho observando nos relacionamentos de Zé Felipe desde a separação de Virgínia. E esse padrão diz algo sobre onde ele está emocionalmente que nenhuma entrevista vai confirmar diretamente, mas que os fatos públicos sugerem. Com Virgínia, o relacionamento foi longo, intenso, publicamente construído e produziu 3 filhos. A separação foi dolorosa e continua sendo complexa por causa da coparentalidade. Com Ana Castela, foi um relacionamento mais curto, mas emocionalmente significativo, tanto que ele admitiu em público que ainda estava sofrendo depois do término. Com as aproximações seguintes, foram conexões mais breves, sem o peso público de um namoro assumido. Com Luísa Marqueza, o vídeo apareceu sem aviso, sem estratégia aparente de casal, sem apresentação formal. Foi um vídeo de show com rosto borrado. Isso sugere que Zé Felipe está, neste momento, experimentando sem comprometer, explorando sem anunciar, vivendo sem definir. Isso não é crítica, é observação. Um homem de 27 anos que saiu de um casamento longo e de um namoro emocionalmente pesado, que está criando 3 filhos em guarda compartilhada com uma das pessoas mais famosas do Brasil e que está, ao mesmo tempo, construindo a própria carreira como cantor. Esse homem tem todo o direito de não saber ainda o que quer romanticamente. Tem todo o direito de dançar com alguém numa festa em Florianópolis sem precisar transformar isso em anúncio. O problema e o ponto de interesse da nossa cobertura é que quando você tem 40 milhões de seguidores e posta o vídeo você mesmo, você transformou em anúncio mesmo sem querer, ou querendo mais do que admite. E foi esse paradoxo que tornou essa semana tão rica em material. Na mesma semana em que Zé Felipe postou o vídeo com Luísa Marqueza, ele também desabafou sobre a escola das filhas nos stories, declarou que estava com saudade das crianças e no dia 5 de abril, domingo de Páscoa, raspou completamente a cabeça e fez uma promessa pública de 2 anos sem cortar o cabelo. Agora coloca tudo isso junto e me diz, qual é o retrato emocional de um homem que, na mesma semana, briga pela rotina dos filhos, dança com uma mulher nova numa festa, raspa o cabelo todo e faz uma promessa simbólica? É o retrato de alguém em transição, não de forma calculada, não de forma planejada, de forma humana, bagunçada, contraditória, como todas as transições reais são. Zé Felipe está vivendo em público o que a maioria das pessoas vive em privado depois de um casamento, um namoro, uma separação.
Ele está tentando descobrir quem é fora das relações que definiram os últimos anos da vida dele. E faz isso nos stories, nos shows, nas músicas, nos bastidores de Florianópolis. E por falar em músicas, tem um dado dessa semana que eu quase deixei escapar, mas que é importante. Nos dias 2 e 3 de abril, exatamente quando o vídeo com Luísa Marqueza estava em todo lugar, Zé Felipe lançou um single novo. A música se chama Ruim de Coração, é de Tecnobrega, e fala sobre dificuldade de superar uma separação. O lançamento foi simultâneo ao caos do vídeo. A coincidência de timing gerou uma leitura imediata na internet. Ele está lançando uma música sobre não conseguir esquecer alguém ao mesmo tempo que posta vídeo com alguém novo. Isso é Zé Felipe sendo Zé Felipe, absolutamente transparente sobre as contradições internas, sem parecer que percebe a contradição. Mas agora, você que está ouvindo isso tudo, me responde uma coisa nos comentários. Você acha que o rosto de Luísa estava borrado porque Zé Felipe quis proteger a privacidade dela? Ou você acha que o rosto estava borrado porque ele sabia exatamente o que estava fazendo? Porque quando você borra o rosto, mas posta o vídeo de qualquer jeito, você está convidando o mundo a descobrir quem é a pessoa. É uma revelação disfarçada de proteção. Fala para mim nos comentários. Essa é a pergunta da semana. Agora eu preciso colocar Luísa Marqueza num contexto maior, que é o dos relacionamentos de Zé Felipe desde a separação de Virgínia, porque isso nos diz alguma coisa sobre onde ele está emocionalmente e para onde essa história pode ir. Primeiro veio o término com Virgínia. Em meados de 2025, após um casamento que tinha tudo para ser o definitivo, 3 filhos, família sertaneja poderosa dos dois lados, fãs que amavam o casal, negócios entrelaçados, o término foi gradual e depois se tornou público. Virgínia foi para a Europa, começou a namorar Vinícius Júnior. Zé Felipe ficou no Brasil. Depois, no segundo semestre de 2025, veio o namoro com Ana Castela, a boiadeira, a cantora sertaneja mais ouvida do Brasil naquele momento. Um relacionamento que fazia sentido no papel. 2 artistas sertanejos, jovens, na mesma indústria, com públicos que se sobrepõem. Mas que acabou em dezembro, com Zé Felipe admitindo em show que ainda estava sofrendo. Depois de Ana Castela, vieram Jéssica Muniz e Victoria Miranda, cada uma com uma aproximação que gerou menos cobertura, mas que confirmou o padrão. Zé Felipe, solteiro, está explorando essa fase da vida dele ativamente. Ele não está se recolhendo. Ele está vivendo. E agora, Luísa Marqueza, que é diferente de todas as anteriores de um jeito específico. Ela não é do universo sertanejo. Não é cantora, não é influenciadora que circula no mundo de eventos e shows sertanejos. Ela é do mundo do surf, do litoral, de uma estética completamente diferente. É como se Zé Felipe, depois de ficar dentro da bolha sertaneja por anos, estivesse olhando para fora da bolha e dizendo: existe um mundo aqui que eu ainda não explorei. Isso é leitura, não é fato. Mas é uma leitura que faz sentido quando você olha para a trajetória dele. Agora deixa eu te contar a parte dessa história que aconteceu depois do caos dos primeiros dias, porque a semana não terminou no vídeo. No dia 6 de abril, enquanto o mundo ainda estava processando Luísa Marqueza, Zé Felipe publicou a homenagem de aniversário para Virgínia. Palavras gentis, foto da Virgínia com os 3 filhos, pedindo que Deus a abençoasse e dizendo que ela sempre pudesse contar com ele. A internet processou essa sequência da forma mais humana possível, com confusão, porque em 48 horas, esse homem tinha postado vídeo dançando com outra, sofrido polêmica sobre escola dos filhos, raspado a cabeça, feito uma promessa de 2 anos e depois homenageado a mãe dos filhos com carinho genuíno. É demais para qualquer calendário, é demais para qualquer pessoa. E é exatamente por isso que Zé Felipe é um dos personagens mais interessantes do entretenimento brasileiro nesse momento, porque ele não tem filtro, não tem assessoria controlando tudo, não tem imagem polida e calculada. Tem um jovem de 27 anos vivendo uma vida muito complexa na frente de 40 milhões de pessoas. E essa vulnerabilidade, paradoxalmente, é o que faz os fãs dele ficarem. Porque ninguém consegue odiar alguém que parece tão genuinamente humano nas suas contradições. Agora, qual é o impacto real de tudo isso para Luísa Marqueza? Porque ela não pediu para ser personagem dessa história. Ela estava vivendo a vida dela, saindo de um relacionamento, indo num show em Florianópolis e de repente se encontrou no centro de uma cobertura nacional.
O impacto imediato foi a explosão de seguidores. O impacto de médio prazo vai depender do que ela faz com isso. Se ela confirmar um relacionamento com Zé Felipe, ela se torna personagem permanente desse universo, com tudo o que isso implica: exposição constante, fãs do Zé Felipe avaliando cada passo dela, comparação inevitável com Virgínia e Ana Castela, e a pressão de existir num mundo que ela não construiu. Se ela não confirmar nada e sumir discretamente, ela pode colher os seguidores novos sem pagar o preço da exposição total. Até agora, parece que ela está seguindo o segundo caminho. As indiretas, o silêncio, o calada para vencer, sugerem que ela não está em busca de holofote, ou que está esperando o momento certo para aparecer. Mas sabe qual é a ironia mais bonita dessa semana inteira? Ana Castela. Porque enquanto o Brasil inteiro estava obcecado com o vídeo borrado, com Luísa Marqueza, com o ex chorando na live, com o término de 3 dias Ana Castela estava na Globo, estrelando a novela Coração Acelerado, sendo expulsa de um palco fictício por uma personagem com ciúmes dela e recebendo elogios da diretora Amora Maltner por sua performance. Ana Castela não postou nada sobre o vídeo. Não seguiu Luísa Marqueza, não deu like em comentário irônico, absolutamente nada, silêncio total. E enquanto todo mundo olhava para o caos da vida amorosa de Zé Felipe, ela estava na televisão aberta mais importante do Brasil, com mais de 20 pontos de audiência, construindo carreira. Se tem alguém que saiu ganhando nessa semana toda sem fazer absolutamente nada, essa pessoa é Ana Castela. E agora, a parte que fecha tudo, que é o que vem a seguir. Porque as histórias de fofoca do universo sertanejo nunca terminam num ponto final, sempre terminam num reticências. Zé Felipe vai aparecer com Luísa Marqueza de novo? Ela vai confirmar o romance? Lucas Zanolini, o ex-namorado, vai falar mais sobre o assunto depois que o choque inicial passou? E Luísa vai continuar com o silêncio ou vai, em algum momento, ceder à pressão e se pronunciar? Essas perguntas não têm resposta hoje. Mas tem uma coisa que a gente pode dizer com segurança. Quando as próximas peças se moverem, a gente vai estar aqui para te contar. E tem uma condição específica que vai definir o próximo capítulo. Se Zé Felipe e Luísa Marqueza aparecerem juntos em público, em foto ou vídeo com rosto visível, sem borrar nada dessa vez, isso é o sinal de que saíram do território de "foi uma noite" e entraram em algo diferente. Se isso acontecer, a internet vai explodir de um jeito que vai deixar a semana passada parecendo pequena. Guarda esse vídeo. E quando você ver a próxima foto, vem aqui me contar. Se você curtiu esse conteúdo, clica no like agora, porque isso ajuda o canal a crescer de verdade e a trazer mais histórias assim, com pesquisa de verdade, com os bastidores que os outros portais não cobrem. Compartilha com aquela amiga que você sabe que vai pirar com essa história toda. Comenta aqui embaixo. Você acha que foi romance ou foi só uma dança de show? Eu leio tudo. E ativa o sininho porque o próximo vídeo já está chegando. Tem muita coisa acontecendo ainda nessa família, e eu já estou acompanhando tudo. Até lá!